querido, graça e paz. Passando aqui para comunicar uma palavra breve com você, porém muito poderosa, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Eu creio sendo livres de pesos e embaraços. Amém? Então, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, 6 e 7, o apóstolo Paulo ele fala sobre coisas muito importantes que precisamos trazer à tona. Paulo inicia o capítulo 5, nos 13 versículos desse capítulo. Ele fala sobre uma advertência grave aos coríntios acerca de um espírito de prostituição que estava havendo naquele lugar, principalmente o que diz respeito ao incesto e à fornicação. E Paulo ele traz à tona que a igreja não poderia ficar passiva aceitando esse tipo de prática. Por quê? Porque as pessoas precisavam ser disciplinadas e tratadas no tempo certo. As pessoas, quando erram, elas precisam ser tratadas. Não podemos passar a mão sobre a cabeça daquela pessoa e achar que nada aconteceu, que o tempo vai resolver. Não, o tempo não vai resolver. É necessário que as pessoas sejam ensinadas, e não somente ensinadas, mas disciplinadas no seu erro. Amém? O apóstolo Paulo, mesmo ausente, e escrevendo através de cartas, ele se esmera no zelo em relação à igreja, no cuidado em relação à igreja. Tanto que ele disse: cuidado, porque um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Não deixe que coisas impuras tire a pureza daquilo que o Senhor tem derramado sobre a igreja. Amém? E no capítulo 5 ele encerra exortando os cristãos a que os cristãos tementes a não se associarem com as falsas pessoas ou com os falsos cristãos. Por quê? Porque a gente sabe que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então nós, como igreja, precisamos ter certeza que nós não podemos andar, principalmente, ou em específico, neste caso, capítulo 5, nós temos que nos desviar, ficar longe da imoralidade sexual, que é o que o apóstolo Paulo traz à tona aqui. Amém? No capítulo 6, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender que nós somos resolvedores de problemas e não causadores de problemas. É claro que no capítulo 6, nos 20 versículos, Paulo ele inicia falando de alguns cristãos que estavam trazendo divergências uns com os outros, tendo problemas uns com os outros. Nós somos um corpo e nós temos que funcionar cada um com sua justa cooperação. Se cada um fizer o que deve ser feito, nós vamos funcionar bem e chegar em um propósito. Mas Paulo ele fala isso de forma específica, que alguns irmãos estavam levando a justiça comum, causas, problemas entre eles, sendo que ele mesmo disse: será possível que não haja entre vós alguém sábio o suficiente para a resolução de problemas? Amém? Nós somos pessoas resolvedoras de problemas. Nós somos um exército, que traz resposta para as pessoas e não que traz contenda. Amém? E por causa desses problemas, Paulo ainda detalha sobre pessoas que não herdariam o reino de Deus se tais coisas praticassem. Eu queria deixar bem claro que tais coisas eram essas. Paulo disse: cuidado, você que é injusto, imoral, idólatra, adúltero, você que anda em práticas homossexuais, pessoas que são avarentas, que são viciadas e pessoas caluniadoras, cuidado, não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos, ainda não estamos perfeitos, mas estamos baseados em princípios perfeitos. Nós precisamos nos esforçar todo dia para fazermos o que é correto, da maneira certa e fazer para agradar o Senhor. Ainda no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele termina nos aconselhando a fugir, repita comigo, fugir, correr da fornicação, e não só da fornicação, mas de todas as outras práticas que nos distanciam da obra, da palavra do Senhor. Lembrando que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos hoje templo de uma pessoa extraordinária, da pessoa do Espírito Santo, aquele que veio enviado pelo Senhor como um paracleto para nos ensinar, nos exortar, nos consolar, aquele que perscruta as profundezas de Deus e traz para nós as respostas do Senhor.
Amém? No capítulo 7, para terminar, o apóstolo Paulo, nos 40 versículos que esse capítulo tem, o apóstolo começa trazendo à tona diversos conselhos aos cristãos, não só da época, mas a gente sabe que para nós também esses conselhos são importantes. Que conselhos são esses? Nós podemos vencer toda e qualquer tribulação. Não existe problema que nós não possamos resolver quando somos conscientes de quem nós somos nessa terra e de quem nós carregamos dentro de nós. Amém? Paulo também traz à tona sobre nossos relacionamentos. Se eu professo fé, eu preciso me comportar com fé. Eu aprendi com o nosso bispo Guto que a fé ela tem um comportamento. Se eu me comporto bem, eu estou realmente, não sou amando de língua, mas de fato e de verdade. E o apóstolo Paulo traz à tona sobre o comportamento dos maridos e das esposas, dos solteiros, até mesmo das virgens. Amém? Precisam proceder bem, devem se comportar bem, principalmente sobre a perspectiva, né, do que diz respeito à prática sexual. Nós precisamos lembrar que o nosso corpo, ele é santo. Amém? De forma resumida e particular minha, eu trago à tona de que, em relação ao casamento, que é o que o apóstolo Paulo toca tanto no capítulo 7, nós precisamos lembrar que no nosso casamento, no nosso relacionamento matrimonial, não pode faltar o vinho, né? E esse vinho, quem vai promover é a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Assim como foi em Caná da Galileia, que ele não deixou que aquela festa se tornasse um fracasso, mas se tornasse um sucesso. Não só a festa, mas o casamento, aquela aliança, ele também não vai deixar que nos percamos. Amém? Então, que Jesus possa fazer parte de toda a sua história, do início ao fim. Que ele seja o nosso vinho, que nós sejamos como odres novos, recepcionando esse vinho novo que vem sobre a nossa vida. Fica na paz do Senhor e que seja abençoado na prática da palavra.